Fala, fala. Muito bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, quando for que vocês estiverem vendo. Meus queridos, queridas, esse aqui é o nosso segundo vídeo, nossa segunda videoaula do cursinho do Emancipa. Eu tô tentando já mexer em algumas coisas, deixar um pouco mais dinâmico, menos chato e tentar também, principalmente, reduzir o tempo. O que eu fiz? Eu separei então um material pontual, não vamos fazer não vamos voltar ao que a gente falou na última aula, a gente não vai recapitular nada, a gente vai só apresentar o conteúdo e eu vou tentar condensar isso aqui em 20 minutos, 20 e pouquinho. Por isso, se ficar muito corrido, muito embolado, eu preciso que vocês me avisem para ir acertando e a gente encontrar esse equilíbrio entre não ficar chato, mas também ficar compreensível. Beleza? Então hoje para vocês, como vocês já podem ver aqui, a gente vai falar sobre continuar falando sobre a estrutura base da dissertação, só que vamos falar sobre argumentação agora, né? A gente já viu que todo texto tem início, meio e fim, falamos do início, da introdução, a gente vai falar agora do meio, da argumentação, né? Já de início eu quero trazer para vocês aqui a função e a importância do argumento, né? Vamos fazer essa volta, essa recapitulação na cabeça da gente e pensar, tendo em vista o que a gente viu nas últimas aulas, o que a gente tem visto desde o começo do ano, o que será que a gente consegue definir como função para o argumento, né? O que vocês acham que seja a função do argumento? Aí, de novo, vou confiar muito em vocês para que em casa ou imprimam o PDF ou peguem um pequeno trecho do caderno, 3, 4 linhas, e a gente esboce o que a gente acha que seja a função do argumento, tendo em vista tudo que a gente já viu até agora. Tendo em vista não só o que a gente viu no cursinho, mas o que a gente viu na vida, que isso é sempre um ponto de partida pra gente. Beleza? Quando for assim, caso vocês queiram parar, pausar o vídeo e escrever, pode pausar. Como a gente aqui é muito dinâmico, muito rápido, a gente vai e continua também para cumprir nosso horário. Demorou? Então já vou trazer aqui para vocês que a gente pode pensar, refletir sobre a função do argumento, sobre a importância disso. A gente pode pensar aqui, que para iniciar essa reflexão, o argumento, essa construção discursiva, né, como eu disse para vocês, tudo que é produzido pode ser encaixado nessa concepção de discurso, de construção discursiva. O argumento é o foco, é o coração do nosso texto, né? A gente usa de argumentos dentro desse texto dissertativo e argumentativo, beleza? E aí por quê? Porque se o texto ele funciona para comprovar uma tese, o argumento ele vai dar base para a comprovação dessa tese, beleza? Então, para a gente ter em 3, 4 linhas gerais anotados isso, e aí agora vocês podem comparar com a própria reflexão que vocês fizeram, a gente pode pensar então que o argumento é o ponto central de um texto dissertativo, pois enquanto o texto como um todo serve para provar uma tese e convencer o leitor, o argumento é a ferramenta para dar base e comprovar a sua tese. Então a gente pode começar a pensar o texto em pequenas caixinhas, né? O texto como um todo, ele tem 3 caixinhas, as 3 partes. Uma dessas partes possui outras pequenas caixinhas para esse texto como um todo. Então, o argumento, no caso do Enem, por exemplo, onde a gente vai ter de preferência 2 argumentos, cada um desses argumentos é uma ferramenta, é uma caixinha para a gente provar a nossa tese principal. Justo? É legal também a gente extrapolar essa reflexão para além da dissertação escolar, para além do Enem, para além da FUVEST, para além da VUNESP, enfim, para além das provas, e tomar a argumentação como um processo textual mesmo, que é, no fundo, o que acontece. É um processo lógico, né, porque a gente pode, inclusive, desenvolver esse raciocínio argumentativo sem produzir texto, só na cabeça da gente, mas quando a gente passa isso para o texto, ele acaba sendo um processo textual. Então, a gente pode pensar que a argumentação é um processo textual não só restrito às dissertações escolares, às provas, né? Que a gente traz
uma pequena reflexão sobre isso, né? A gente pode perceber que os argumentos eles são usados em diversos gêneros textuais. Se a gente recapitular lá, um tipo argumentativo, ou seja, como um tipo usado em vários gêneros, traz esse caráter, esse exercício argumentativo, né? É possível afirmar isso, pois, como vimos no início do ano, argumentar é um tipo textual, né? Argumentação, tipo argumentativo. Assim como narrar, descrever e instruir. Então, diversos gêneros vão possuir a argumentação dentro de si, seja num grau maior ou menor, perdão. Show. Vamos que vamos. A gente pode pensar então em alguns gêneros que apresentem a argumentação, seja como foco ou como característica determinante. E de novo aqui você pode dar uma pausa, você pode parar o vídeo aqui para refletir sobre isso. Se você tiver só com o celular perto, talvez essa pesquisa seja um pouco mais difícil. Mas se tiver no computador, ou mesmo se você quiser, pausa o vídeo, minimiza ali, vai no celular, procura argumentação, gêneros argumentativos, enfim. Perdão que eu tô cortando com minha cabeça aqui, né? Ó, opa, fica quase no finalzinho. Tava tendo que tomar cuidado com isso, para que nessa área aqui, que eu deixei a câmera, não tivesse nada. Mas eu vou passar para vocês. Então assim, ó, sendo assim, você consegue refletir sobre algum gênero textual que possua argumentação, seja como foco ou, ao menos, característica determinante? Então assim, vamos pensar em pausa aqui, dar uma procurada, enfim. Um gênero textual que possua argumentação como foco. Pode ser? Mas vamos continuar então com um exemplo para isso, beleza? Aqui um exemplo que a gente tem, ó. Trouxe para vocês uma imagem, uma charge, não chega a ser uma tirinha, um cartoon do Latuf de 2015. E um comentário de rede social aqui sobre essa charge, né? A charge estava lá, a imagem estava lá e um dos comentários era esse. Comentário da bolinha preta com o riscão. Também reflete uma vontade eterna da nossa classe média. Não protege a infância e pune a juventude. Falam mal do ECA desde que foi criado. Os próprios monitores das casas de acolhimento já vi reclamarem dos direitos que os menores têm. Eles, que lidam com o produto do descaso, justamente porque a lei não é respeitada, também querendo punir. Então você tem aqui um comentário falando sobre essa imagem. A gente consegue pensar no que esse comentário está querendo fazer, qual que é a função desse comentário, qual que é a ideia que ele está querendo passar? Vamos com calma que a gente vai ver isso aqui. Nesse exemplo de comentário do Facebook aqui, a gente tem algumas partes da argumentação, ou melhor, a gente tem alguns elementos argumentativos, que a gente pode pensar assim também, né? Vamos tomar, então, essa imagem aqui, opa, essa imagem e esse comentário. Estou olhando para lá porque o meu segundo monitor, para ver o que está acontecendo, está ali. Vamos tomar esse exemplo aqui para os nossos próximos passos. Pode ser? Então vamos lá. Dei spoiler para vocês de que esse comentário possui alguns elementos argumentativos, possui indícios argumentativos, ou melhor, procura argumentar, sim. Beleza, já sei disso. Como posso, então, usar isso para o nosso aprendizado? Vamos primeiro, então, antes de tudo, tentar separar, do mesmo jeito que estou dando um spoiler para vocês, que um argumento que, ó, né, possui diversas partes da estrutura do argumento, então um argumento ele pode ser dividido em partes. Vamos tentar dividir esse comentário em partes também, ok? E aí, de novo, podem pausar, parar e tentar dividir esse argumento da maneira que vocês quiserem. Enfim, façam setinhas, grifem, separem trechos que vocês queiram separar, façam tópicos, enfim. A maneira que eu achei mais direta de poder separar esse argumento ou esse comentário
argumentativo, enfim, foi da seguinte forma. Apesar de ser uma discussão muito abrangente, né, de como a gente pode separar isso, vamos fazer um pequeno recorte da maneira mais simples, primária da gente poder separar isso aqui, que para mim me parece ser em períodos. Lembra, a gente falou do parágrafo de período único? Vamos separar, então, esse parágrafo em períodos. Se a gente separar isso aqui em período, a gente vai ter alguma coisa parecida com o primeiro período aqui. Também reflete uma vontade externa da nossa classe média, não protege a infância e pune a juventude. Segundo, falam mal do ECA desde que foi criado. Terceiro, os próprios monitores das casas de acolhimento já vi reclamarem dos direitos que os menores têm. E o último, eles, que lidam com o produto do descaso justamente porque a lei não é respeitada, também querendo punir. A gente tem 4 períodos aqui e cada um deles procura, se não alguma função, mobilizar alguma ideia, né? Trouxe aqui como função porque para a gente começar a trabalhar com esses nomes. A gente pode pensar em funções para cada um desses períodos? De novo, vou deixar que vocês parem se quiserem para fazer esse pequeno rascunho, esse esboço, enfim. Como foi que eu procurei separar ou procurei definir cada uma dessas funções, né? Se esse comentário aqui tem a intenção de argumentar, né? Nossa, Vitor, as funções dos períodos podem ser muitas, não sei o que, meu Deus, e agora? Beleza, vamos fazendo recorte do mesmo jeito que a gente estava fazendo antes. Esse comentário tem a função de argumentar, então vamos pensar na função desses períodos para argumentação também, ok? Pensando nisso, como que a gente pode separar? Aqui. O primeiro período, a gente pode pensar que ele procura apresentar a ideia do comentário. Qual que é essa ideia? A classe média brasileira possui uma vontade de negligenciar a infância e punir a juventude. Essa é a vontade da classe média. Segundo, dá informações. A classe média, ou aqueles que compõem a classe média, criticam o Estatuto da Criança e do Adolescente. Terceiro, relacionar essas informações. Além da classe média, os trabalhadores em contato com esses menores também criticam os direitos estabelecidos pelo ECA, né? Também criticam de alguma forma o ECA. Okay? Por último, analisar essas informações. Essa vontade da classe média, que se estende aos trabalhadores, leva ao quadro de punição, reafirmando esse sistema. Nossa, Vitor, meu Deus do céu, você foi longe demais, nem dá para tirar tudo isso do comentário. Beleza, é difícil a gente parar e perceber o que está por detrás de cada uma das colocações ali, de cada um dos períodos. A gente às vezes tem que voltar nessa questão ou trazer informações da nossa própria vivência, do nosso próprio conhecimento. Justamente porque essa é uma característica do comentário, dessa discussão informal. Ela deixa coisas implícitas, ela deixa questões implícitas, ela deixa questões por detrás que a gente tem que procurar entender, que a gente tem que refletir sobre. Isso que a gente vai chamar, a partir de agora, de lacuna. Tudo que ficar implícito, tudo que ficar por detrás da discussão. Ok? Então vamos ver aqui. Ó. Essas lacunas, elas são presentes no comentário, mas elas não devem ser presentes numa dissertação escolar, beleza? Por quê? O comentário não se propõe a ser uma argumentação completa. Ele pressupõe esse diálogo, né? Eu te falo, você me responde, eu percebo essa lacuna, te retruco e a gente vai construindo o conhecimento. Na dissertação, é preciso que isso seja completo, porque como a gente vai ver mais para frente, a gente não tem esse diálogo, ok? Ou seja, essas lacunas que são geradas, elas criam um problema na dissertação, por quê? Porque elas geram algumas questões para nós. Vamos ver as questões aqui. Ó. Também reflete o que a situação expressa na charge, o encarceramento da população jovem e negra. Era legal que isso aqui tivesse explícito. Uma vontade eterna da nossa classe média. Não protege a infância e pune a juventude. Nossa, mas por que essa vontade? Da onde que veio essa ideia de vontade da classe média? Falam. Quem? Quem falam? A gente podia retomar aqui também a classe média. Mal do ECA desde que foi criado. Tá, mas como é possível a gente afirmar que
com tanta certeza que a classe média como um todo fala mal do Estatuto da Criança e do Adolescente. Os próprios monitores das casas de acolhimento eu já vi aí aqui, diferentemente dessa informação aqui, sem muito embasamento, perdão, sem muito embasamento, aqui a gente tem um embasamento empírico, experimental. Essa pessoa já viu esse tipo de reclamação. Ok, ok. Por fim, eles que lidam com o produto de descaso justamente porque a lei não é respeitada, também querendo punir. E aí abrem-se diversas questões, né? Qual que é o reflexo dessa lógica de punição para os jovens que saem do sistema? Qual que é o reflexo dessa lógica para aqueles que conhecem isso e sabem que podem ser submetidos a ela? Quais que são as consequências disso? Beleza? Ok, como eu disse para vocês, são muitas perguntas. Essa característica de lacuna é normal das discussões informais e dos comentários, pois pressupõe esse diálogo que vai construindo a argumentação. No texto escolar, ninguém vai responder nossa prova, ninguém vai responder nosso vestibular. Então a gente precisa pressupor esse leitor ideal, que não vai responder, que não vai retrucar, para quem a gente vai ter que deixar o comentário o mais completo possível. Justamente porque se ficar com uma lacuna por essa falta de diálogo, não vai conseguir provar o ponto com, como um todo, com completude. Beleza? Estamos indo, não quero me alongar muito, vamos que vamos. Ok, vamos lá. Dessa necessidade de evitar as lacunas que a gente pode pensar as partes do argumento. Para evitar as lacunas, a gente pode dividir em partes e saber o que a gente pode fazer para não correr o risco de errar, ok? Então, assim, tendo em vista, por exemplo, o comentário que a gente acabou de ver, vocês conseguem esboçar algumas partes do argumento? Podem até pensar na separação que a gente fez em períodos, a função desses períodos para o argumento, beleza? Vamos lá, se quiserem pausar, podem pausar e a gente já continua aqui, ó. A gente pode pensar que, como a redação em si, como a matéria de redação, aquilo que compõe o processo argumentativo pode ser nomeado de diversas formas. Essa nossa aula aqui pode usar argumento, outros professores vão usar desenvolvimento, normal. Isso pode ser nomeado de diversas formas. A gente precisa entender qual que é a função, como construir isso para além dos nomes. Porque, por exemplo, a nossa intenção aqui não é dar um viés muito profundo para isso, né? Trabalhar em cima de um curso de filosofia ou lógica ou explorar as relações argumentativas com muita profundidade. A gente tem um tempo curto, 20 minutos, que a gente está quase batendo ali, mas um ano apenas de preparação para o vestibular, então a gente pode utilizar alguns nomes que vão ajudar a gente. Aqui a gente vai trabalhar com essas partes do argumento sendo tópico frasal, informação, análise e fechamento. E aqui cabe fazer outro parênteses. Nossa, Vitor, meu professor falou que não tem tantas partes do argumento. De novo, a gente pode pensar como dividir, como nomear isso com uma certa liberdade. A gente precisa, para além disso, entender o que deve ser feito no argumento. Ok? Dentro dessas 4 partes, a gente pode então separar o que é feito no argumento de uma forma um pouco mais específica, um pouco mais fragmentada, beleza? Vou continuar. Eu vou abordar essas 4 partes com vocês, perdão, dessa forma, assim, fazendo uma pequena tabelinha e trazendo um exemplo relacionado à charge que a gente estava vendo, ok? Então a gente pode ver que aqui, ó, estrutura, função disso e um pequeno exemplo, ok? Então, primeiramente, o tópico frasal, o que que é? É aquele trecho que vai resumir ou apresentar a ideia central do argumento. E ele é, em geral, pontual e opinativo, porque se ele vai resumir algo, ele precisa ser pontual, beleza? E se ele vai resumir algo que embasa a nossa opinião, que comprova a nossa opinião, ele também, em alguma certa medida, vai ser opinativo. Se a gente voltar no exemplo do comentário, a pessoa já inicia dizendo que essa é uma vontade da classe média. Tá,
dizer que isso é uma vontade da classe média e não uma falha, por exemplo, do sistema, é a opinião dessa pessoa, já está mostrando esse caráter opinativo. Aqui eu tentei dar um ar um pouco mais formal para essa apresentação, para essa relação que a pessoa estabelece no comentário, beleza? Vamos lá para o exemplo então. Nesse contexto, percebe-se que a sociedade brasileira visa a retaliação do jovem periférico. Tá, retaliação por punição, jovem por juventude, tentando buscar as mesmas ideias. Depois, a gente tem a informação. A informação, ela dá base para a verificação da posição abordada. E como que eu posso fazer isso? Como que eu posso dar base para a verificação dessa posição? Eu vou trazer dados numéricos e estatísticos, informações de amplo conhecimento, exemplos sociais ou reflexões lógicas. Eu vou trazer informação para tentar comprovar o que eu estou querendo dizer, para comprovar meu tópico frasal. Beleza? Vamos pensar aqui então como organizar essa informação. Essa realidade, qual? Da retaliação do jovem periférico, torna-se concreta ao perceber que os serviços básicos como saúde e educação, lembra da charge lá, trazendo as portas da saúde e da educação trancadas, ao perceber que os serviços básicos como saúde e educação são constantemente sucateados, desestruturando a população mais pobre. Trouxe uma informação. A gente pode perceber que os serviços básicos como saúde e educação são constantemente sucateados, desestruturando a população mais pobre. Onde que eu posso comprovar isso? No meu olhar sobre a sociedade. Percebe-se no Brasil que os serviços de saúde e educação não são os melhores do mundo. Justo? Terceiro ponto, terceira parte. A análise. Esse é um ponto muito importante que a gente tem que tomar muita atenção no nosso argumento, porque ele é o ponto central. Ele faz a relação entre a informação e o tópico frasal, aquilo que eu estou querendo provar, a intenção geral do meu argumento, beleza? E assim mostra como a informação apresentada dá base para a posição abordada. Essa palavrinha aqui, como, é muito importante, porque a gente precisa justamente passar da simples carteirada a quero provar que a situação do sistema carcerário juvenil é muito preocupante. Olha, o jovem não tem acesso à educação e à saúde. Tá, e daí? Como que isso leva ao sistema estar nessa condição preocupante? A análise. Aqui, ó. Desse modo, o jovem da periferia vê-se sem condições de desenvolvimento, educação e sem garantia de sua integridade, saúde. Desse modo, o jovem da periferia vê-se sem condições de desenvolvimento, educação e sem garantia da sua integridade, saúde, restando apenas a criminalidade como meio de sobrevivência e ascensão. Assim, uma vez inserido nesse sistema, torna-se alvo das forças policiais de coerção. Então, o sistema carcerário pega esse jovem que não tem para onde ir. E o fechamento. A gente finaliza o argumento ligando o tópico frasal à ideia central do texto, a nossa tese. Esse ponto também é importante porque mostra que o nosso texto está convergindo sempre para o mesmo ponto, a gente está querendo comprovar sempre a nossa tese. Portanto, ao negar outros meios de desenvolvimento, a sociedade implica o jovem pobre ao crime, para assim poder puni-lo e segregá-lo. Ok? Nossa, Victor, da hora, como farei isso? Vamos treinar bastante. O que é importante a gente pensar para finalizar, para começar a finalizar aqui, são duas questões principais. Tipos de conhecimento que a gente vai poder usar no argumento e a análise, que eu falei para vocês que é o ponto principal. Então, é importantíssimo que os nossos exemplos, informações, reflexões, eles sejam validados, legitimados por alguma esfera do conhecimento. Para entender melhor, para tentar compreender, vamos pensar nessa informação que a gente trouxe aqui. Qual esfera do conhecimento vocês acham que confirma essa informação? Podem pausar e responder, e eu já trago a resposta, ou pelo menos uma possível resposta para vocês. A gente pode encaixar o tipo de conhecimento usado aqui, conhecimento que encara a realidade social do país, algo que pode ser obtido pela televisão, pela internet, enfim, como uma questão filosófica, uma questão de observação, uma questão lógica.
Porque a partir da observação justamente do sucateamento dos serviços públicos, como educação e saúde, a gente pode perceber como a criminalidade nasce nesses contextos. O importante aqui é que o exemplo é tanto dado quanto uma reflexão social. E a reflexão, essa análise social é muito importante, porque justamente confirma isso que não é um dado, é uma observação, mas que a minha análise torna e encara como uma questão muito palpável, muito concreta, beleza? Aqui já está dando para vocês ler, perdão. Tenho que me acostumar aqui com a câmera nesse ponto. E já estamos finalizando, prometo, 25 para 26 minutos. A gente precisa entender também como a análise funciona, só para finalizar. O dado pode parecer comprovar as coisas para a gente, pode parecer comprovar o nosso tópico frasal, a nossa tese, o nosso ponto. Mas nem tanto, porque, de novo, deixa a critério do leitor, que a gente não sabe quem é, essa análise. Então, o dado ele só ilustra a situação. Ele não produz o posicionamento. Quem vai produzir esse posicionamento é a nossa análise, ok? Então, de novo aqui, ó. Ao dizer que educação e saúde do país são precárias, a gente não consegue evidenciar essa precarização. Como essa precarização leva à criminalidade? Por que essa precarização leva à criminalidade? É esse movimento que a gente tem que fazer. Se vocês quiserem dois exemplos muito bobos, a gente pode pensar, primeiro, na questão da Terra plana. Ah, a Terra é plana. Como as pessoas comprovam isso? Com o experimento da régua no horizonte. A Terra é plana, porque se eu olho para o horizonte e coloco uma régua, isso fica reto, então é tudo reto. Não é bem assim, né? Até tem algumas partes, ó, tem tópico frasal, perdão pela má configuração aqui, tem tópico frasal, tem informação ao olhar para o horizonte, não há curvatura, você coloca a régua, não há curvatura, ok? E o fechamento, volta-se na Terra plana. Só que isso ignora a análise, porque se a gente for analisar mesmo, a gente vai perceber que o horizonte plano é uma questão da física ótica, que nos dá a percepção daquilo ser plano, enfim. Não é bem assim, ok? Então, o nosso argumento ele não consegue se sustentar sem a análise. Outro exemplo, por exemplo, é o nazismo de esquerda. Se a gente for pensar no principal argumento disso, para comprovar essa teoria, usa-se, por exemplo, o nome dado ao partido que encabeçou o movimento era Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores Alemães. Consequentemente, era socialista, consequentemente, era de esquerda. Apesar da afirmação do nome do partido ser verdadeira, ela não reafirma a primeira informação porque ignora toda e qualquer relação histórica e social. Se a gente for perceber, se a gente for lembrar do que a gente estudou sobre esse período, a gente percebe que, apesar desse nome, o partido nazista pregava, ou melhor, negava esse socialismo marxista, era contra os socialistas e se atrelava a movimentos extremistas de segregação e supressão das minorias, buscando, portanto, uma valorização de uma determinada classe ou de um determinado grupo. Esses ideais de valorização de determinado grupo, de uma classe, de negação do movimento socialista, por exemplo, eram compartilhados por outros movimentos de extrema-direita, como o fascismo italiano. Aqui a gente tem uma análise um pouco mais completa. Ok? Então, assim, a gente pode extrapolar exemplos simples e pensar no nosso próprio texto ao encarar a análise e os tipos de conhecimento. Justo, pessoal? Muito obrigado por terem acompanhado até aqui. Espero que vocês fiquem bem em casa, estudem bastante, se dediquem, porque até então a gente não sabe como a questão do vestibular vai ficar, não se deixem abater. Portanto, me perdoem aí por ter passado 10 minutos, talvez na próxima vez que a gente não tem apresentação, isso vá um pouco mais rápido. É isso, pessoal. É nóis. Beijos. Tchau, tchau.